Como o B é 50, então esse 50 ele passa dividindo 1.000. Então, 1.000 dividido por 50 dá 20. A elevado a 9 é igual a 20. Como esse 9, a gente quer descobrir o valor de A, e esse 9 é potência, a gente passa para o outro lado como uma operação inversa. A operação inversa da potência é raiz quadrada. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse 9 passar como raiz quadrada não, perdão, raiz nona de 20, aproximadamente 1,39, tá? Então, a gente substitui na equação os valores de A e de B. Então, a gente vai ter 50 e 1,39. Esse 1,39, em questão de porcentagem, a gente diria o quê? Em porcentagem, corresponde a um aumento de 39% nos casos, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada dia que se passa, com a estimativa dada pelo site, 39%, haverá um aumento de 39% dos casos da doença, do coronavírus, a cada dia, tá? A estimativa está em dias. Então, essa seria a lei de formação, né? A equação que rege o crescimento desse coronavírus. Então, vamos dar uns dados aqui, né? Ou seja, para uma projeção de 31 dias, né? Porque a gente tomou o dia 0 como início, então, para uma projeção de 31 dias de contaminação, teríamos isso aí mesmo, tá, gente? É assustador. 50 vezes 1,39 elevado a 30, porque a gente tinha um menos 1, tá? Então, fica 975.919, que para os dados eu acabei aproximando para 975.920 mil pessoas, tá? Caso não houvesse quarentena e outras formas de prevenção de higiene. Então, aqui entra a conscientização, tá, gente? Por quê? Porque estamos falando de uma projeção para 31 dias de pessoas que não obedecem quarentena e de pessoas que não obedecem normas de higiene. Estamos falando de prevenção básica, tá? Prevenção básica que todos podem fazer. Então, se, né, nós obedecermos a prevenção, o que acontece? Então, voltando ali, né? A França atualmente possui uma taxa de mortalidade de 3%, ou seja, 3% de 975.920 é aproximadamente 29.277. Vocês já sabem o que esse número quer dizer, né? A carinha aqui. Isso é caso não tenha a quarentena e a higienização, processos básicos de prevenção, né? Porém, medidas protetivas foram tomadas. De acordo com a estimativa apresentada na Globo, tem um programa da Globo que está passando pela manhã, que deu mais ou menos essa estimativa, né, para prevenção. Cerca de 1/8 das pessoas seriam infectadas se respeitassem as regras simples impostas, né, Trocando em miúdos, 1/8 de 975.920 dá 121.990. Ou seja, reduziria o número de infectados de 975.920 para 121.990. Gente, é um decrescimento absurdo para medidas simples, tá? Protetivas. Medidas simples. Se obedecermos tudo conforme manda o figurino, né? Esse número pode reduzir muito. Lembrando que esses dados, eles não são naquele modelo normal, ou seja, aquele modelo normal ele inclui mais variáveis, né? Que indicam formas de prevenção diferentes. Então, esse número ele reduz muito conforme vai aumentando o número de normas protetivas, né? Então, com uma taxa de mortalidade de 3%, né, a gente teria 3.660, a grosso modo. A grosso modo, seria uma redução de 29 mil, né? Se aproximássemos para 30, isso, e para 3 mil isso aqui, 10%. Né? É uma redução drástica. 90% de redução por causa de uma medida simples que as pessoas não estão respeitando. Mas continuando. Dados sugerem que o Brasil seguirá números parecidos com o da França. Por que eu usei dados da França? Esse dado de 3% e os outros dados, né, inicialmente.
para adquirir a lei de formação, porque, de acordo com estudos internacionais, o Brasil ele vai seguir o modelo da França, porque foi mais ou menos no mesmo período que tudo aconteceu, tomou-se a iniciativa de quarentena e de outras, né, medidas protetivas quase que no mesmo período e tudo mais. Então, a estimativa para o Brasil segue o período da França. Só lembrando que os dados para a Itália são bem mais caóticos, tá? Os 39% que nós obtivemos nos cálculos para a França, que seria para o Brasil, para a Itália foi 71%, aumentando drasticamente, tá? Drasticamente mesmo. Então, é mais ou menos o que nós já discutimos e já ouvimos discutir em todos os lugares. A Itália não foi tão, né, consciente como os outros países foram com relação à prevenção básica de quarentena e higiene, né? Eles não respeitaram, acharam que não era tão relevante assim, e aconteceu o que aconteceu com eles, com uma porcentagem de 71% de infectados, comparado a 39%. Então reduzimos aí, né, metade por tomarmos a iniciativa cedo. Para finalizar, nós temos o que, né? Ficar em casa reduz a contaminação de 975.920 para 121.990, né? 12,5% apenas, né? Esse número representa desse, tá? Em vez de termos esse 100%, teríamos apenas 12,5% se seguíssemos as normas básicas de proteção. Ou seja, fique em casa sempre que possível, né? E obedeça as regras de higiene simples impostas e milhares de vidas serão salvas. É sério, milhares. 975.920 menos 121.990 dá 853.930 pessoas podem ser salvas se apenas nós obedecermos o que é pedido, tá? Essa é uma estimativa para 30 dias. Novamente, a grosso modo, né, porque estamos trabalhando com função exponencial, o certo seria trabalhar com norma normal, né, com a distribuição normal de estatística. Mas essa é uma boa aproximação para ensino médio. Então fica a dica para vocês de como é que calcula uma lei de formação no ensino médio para a função exponencial, inicialmente discutido no vídeo, e a aplicação dos dados para a transformação disso, né, para aplicações e uma visão ampla do que poderá acontecer. A estimativa de que a doença atinja seu cúmulo é com 45 a 60 dias. Então, essa estimativa de 30, né? Ela se alarga, não é 975, né? É muito mais, porque essa estimativa para 30, para 60 dias alarga bastante isso, porque é exponencial. Mas as medidas protetivas a gente já viu que reduz significativamente os números. E esses números podem ser muito mais reduzidos se nós tomarmos cada vez mais consciência do pequeno que podemos fazer. É trabalho de formiguinha, tá? Nós somos formiguinhas fazendo nossa parte e reduzindo drasticamente a propagação da doença, consequentemente o número de contaminados, né? Então fica aí a dica. Inclusive, né, a tradução desses dados provavelmente para uma utilização futura para o Enem, mas, acima de qualquer coisa, a conscientização, a base numérica do que devemos fazer de verdade. Então, fique em casa e obedeça às regras de higiene.